Pedro, então vamos com o Bahia, tá? Vamos com o Bahia e vou passar aqui já os slides, né, para a gente chegar no tricolor. Aqui tá, Pedro, a apresentação do Bahia nessa temporada. 27 vitórias, 16 empates, 24 derrotas, um aproveitamento negativo, né, de 48,2%, 93 gols marcados e 85 gols sofridos. O Bahia foi campeão estadual, mas caiu na primeira fase da Copa do Nordeste, fez uma Copa do Brasil interessante, né? Não foi empolgante, mas conseguiu levar o time mais uma vez ao maior muro que existe do futebol brasileiro, né? Que é essas quartas de final da Copa do Brasil, que o Bahia nunca conseguiu passar. E na Série A faz uma diferença enorme ter um 6 ali e não um 7 ao lado do 1. E é por isso que não está vermelhinho, tá? Quem acompanhou o primeiro programa viu que o 7º lugar do Sport na Série B foi vermelho, viu que o 10º lugar do Náutico, se não me engano, na Série C foi vermelho, que o 11º do Sport, que o 11º do Ceará na Série B também foi vermelho. Permanência na Série A nunca vai ser vermelho, mas, Pedrão, o primeiro exercício do programa é lá em cima, é naquela régua. Horrível, ruim, razoável ou excelente. Como é que a gente coloca todos esses números, como é que a gente coloca todos esses dados, todas as emoções vividas, as chateações, as reclamações, e o que é que a gente posiciona nessa régua do Bahia, Pedro? Vamos lá, Fred. Boa noite a você, a todo mundo que tá ligado. É um ano que eu acho que tem uma palavra que descreve melhor do que essas todas que estão aí, que é decepcionante, né? Se a gente tivesse a opção decepcionante ao lado de horrível, ruim, razoável, etc., ela certamente seria escolhida porque o ano começou com uma expectativa muito grande por parte da torcida do Bahia, por conta do novo momento vivido pelo clube, né? É um momento que a gente nunca imaginou viver, que era de uma SAF comandada pelo Grupo City, com uma quantidade de dinheiro absurda que o Bahia nunca viu na vida. E logo que eu acho que o primeiro sinal assim de uma grande expectativa se deu logo no primeiro jogo contra a Juazeirense em Pituaçu. A Fonte Nova estava fechado, o jogo ocorreu em Pituaçu. E o público daquele primeiro jogo foi um negócio absurdo. Eu não me recordo exatamente quanto foi, mas se não me engano foi algo próximo de 26, 27 mil pessoas. Um jogo de campeonato baiano de noite, estreia, um jogo que historicamente tem públicos muito ruins. E naquele momento ali, se viu o quão grande era a expectativa do Bahia pelo ano de 2023, né? Especialmente por conta do torcedor. Aquela presença de público, ela foi constante durante todo o ano, não diminuiu, muito pelo contrário, aumentou com a chegada do Campeonato Brasileiro, embora as decepções elas tivessem começado já muito antes do Brasileiro, ainda no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, mesmo o Campeonato Baiano com título, mas o Bahia fez jogos deploráveis no Campeonato Baiano. Então, aqueles primeiros meses do ano ali, eles saíram muito rapidamente da euforia, da expectativa para um ano maravilhoso, para um receio de rebaixamento e um dia antes da estreia no Campeonato Brasileiro, a impressão que havia é que o Bahia era um fortíssimo candidato ao rebaixamento, né? Em alguns momentos, ainda dos meses iniciais ali do ano, o rebaixamento ele chegou a ser dado como certo, pelo que o Bahia fazia em campo, pela forma como o time jogava, pela fragilidade que o Bahia demonstrava em tantos jogos contra adversários que não estavam assim no hall de adversários que o Bahia enfrentaria na Série A, né? O Bahia teve pouquíssimos testes mais duros naquele início do ano. E mesmo contra adversários de campeonato baiano, as atuações foram horrorosas, salvo raríssimas exceções. Então, aquele início do ano deixou uma primeira impressão
muito ruim. E é claro que havia também sempre a expectativa de uma segunda janela e com dinheiro para investir e que as coisas poderiam mudar. E, de fato, eu acho que é inegável que o Bahia melhorou no Campeonato Brasileiro. O Bahia não foi no Campeonato Brasileiro aquele que foi nos 3 primeiros meses do ano, porque senão o rebaixamento teria sido fulminante, o Bahia teria sido a Minardi. O rendimento melhorou, mas não de forma suficiente para que a gente tivesse uma tranquilidade de falar que o Bahia não iria cair. Foi necessário uma troca de treinador, que não foi sequer... A troca não partiu da diretoria do Bahia, né? Foi um pedido do próprio Renato Paiva. E a partir dali o Bahia começou a conseguir mais resultados do que o que vinha alcançando desde então. E oscilou também. Não estou dizendo que tudo se tornou as mil maravilhas com o Rogério Ceni, não é isso, longe disso. O Bahia continuou fazendo jogos ruins, teve resultados extremamente preocupantes, esteve muito próximo da segunda divisão e acabou conseguindo se safar ontem, no último jogo do ano, com a combinação de resultados. Então, eu acho que em termos de atuações, principalmente nessa reta final, foi um ano de altos e baixos. O Bahia teve jogos espetaculares, a gente vai falar um pouco dos melhores jogos daqui a pouco, mas também continuou fazendo jogos horríveis até o fim. E nessa escala aí, já que a gente não tem a palavra decepção, eu ficaria com um ano ruim. Ele poderia ser muito horrível, poderia ser mais do que horrível, a depender do resultado de ontem. E eu coloco hoje na escala de ruim. Dá para falar mais próximo de algum lugar? Ou, tipo, é ruim e acabou, né? Mais próximo do horrível, mais próximo do razoável. Não, pode ficar, pode ficar. Agora, aí tá, veja só, se for mais próximo do horrível, é que a gente recua. Esse aí é o ruim, ruim, que é acho que é razoável. ruim, ruim. Eu perguntei à toa, tá? Tipo, é ruim, ruim. Se Não quiser, eu vou posso fazer colocar. isso aqui, ó. Uma cortesia da casa para você é isso aqui, ó. Continua vermelhinho, mas ó, se quiser passar 2 dedinhos aqui, Não foi tem por que erro. passar, né? Não tem por que passar. Não tem porquê. Não Não dá vai para dizer fazer que é descer um razoável. pouquinho, né, Pedro? Se precisar. Exatamente. Se fosse para mudar alguma coisa, era para descer um pouquinho. Mas o ruim, acho que está bem posicionado aí. Foi um ano, apesar do título do Campeonato Baiano, mas pô, com o investimento que foi feito, com toda a expectativa que existia, o título de Campeonato Baiano não quer dizer absolutamente nada, né? É claro que foi comemorado no dia e tal, mas num balanço final de ano, acho que o título de Campeonato Baiano ele não pode ser sequer considerado como um aspecto que mudaria de alguma forma essa escala para razoável. Então, no geral, eu acho que a campanha no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição, né, é o que define de fato o ano, foi uma campanha ruim. E por isso que eu vou classificar o ano do Bahia como um ano ruim. Clauber, Atos ou Cássio discordam dessa avaliação? Eu posso abrir aqui uma discordância. Para cima ou para baixo? Eu acho que foi ruim. Acho que do jeito tá aí. Eu colocaria como razoável, porque veja só, é tudo uma questão de expectativa, né? Você define uma Que era muito alta, né? Aí é que tá. Veja só. Por que a expectativa do Bahia era muito alta? Porque o Bahia gastou muito nesse time. Agora, se o Bahia tivesse uma condição de clube associativo, os clubes, como na maioria do Brasil, historicamente foram, e são ainda, aí eu concordo que estaria do ruim para horrível, porque uma quantidade de dinheiro dessa aplicado da forma tradicional, ela traz uma expectativa absurda. Mas agora a gente vai ter que lembrar que foi aplicado no modo SAF. E o que é o modo SAF? O modo SAF é você pagar 20 milhões no jogador que você diz, puta merda, esse cara podia ter vindo de empréstimo para mim sem eu pagar nada, sabe? Eu vi muito o Fred falando sobre isso, que a gente ia precisar se readequar a essa nova realidade, de você ver uma contratação de 15, 20, 25 milhões e, na verdade, não vai causar muito impacto, não. E o Bahia fez várias dessas. Então, para um primeiro ano de estabilidade,
desse modo de gerir completamente diferente, que é uma SAF, eu vejo que é razoável. Se esse dinheiro fosse gasto no modelo tradicional, antigo, beleza, eu concordaria. Mas como foi, eu coloco um razoável, que inclusive foi um passo importantíssimo para o Bahia se manter na primeira divisão, até para que esse modelo minimamente tenha alguma chance de dar certo no curto prazo. Eu tô com o Pedro na linha de ruim. Porque um detalhe ontem fez com que não fosse horrível. E a variação seria muito grande entre horrível e razoável. Tipo, o resultado do Bahia seria o mesmo. O Bahia venceu o jogo. Mas se o Santos tivesse vencido o jogo dele, a campanha que o Bahia terminou ontem não teria mudado nenhum número que a gente está vendo, mas teria mudado o resultado final do Bahia. Então, no fim das contas, o Bahia estava dependendo de outra coisa, porque era um fato, estava dependendo de outro resultado para escapar. Então, isso foi ruim. O Bahia foi o sétimo, um levantamento da Exame, o sétimo clube que mais investiu nesse Campeonato Brasileiro. Mas isso não quer dizer muita coisa, não, porque o sexto foi o Santos. Isso é muito louco. O Santos, com toda essa crise, foi o sexto. Enfim, os dois com mais de 100 milhões. Enfim, são valores apurados. O Bahia, na verdade, nem divulga mais, né? Antes divulgava quanto pagava, quanto vendia. Hoje tudo é questão de apuração. Isso é um ponto até ruim das SAFs, porque eu acho que as SAFs vão ter que se adequar ao Brasil, ao que vem sendo no Brasil. Porque o Bahia estava alguns anos num modelo bem com muita clareza nesses detalhes. Eu acho que deu alguns passos para trás, mas enfim, talvez seja um primeiro momento da SAF. Tomara que seja isso, e não 15 anos dessa forma, que seria muito ruim. Em relação, inclusive, contra o que vinha sendo o avanço de gestão no Brasil. Mas, enfim, dentro do que foi colocado, eu concordo com a linha de Atos, e a gente realmente falou isso, e por vezes, várias vezes, a gente disse, Bahia não parece ser um time de 100 milhões, parece ser um time muito mais barato que isso aí. Inclusive, tem alguns destaques, como o Tim Biel, tem alguns outros jogadores, mas a impressão que dava durante o ano é que não era um time de 100 milhões. O Bahia já teve times muito, muito melhores e ninguém nunca cogitou que esses times melhores do Bahia foram times de 100 milhões de reais. Então, a partir do resultado do Santos, a permanência aconteceu e que foi o que salvou o ano. Se salvou o ano, não é um ano razoável, é um ano ruim que flertou com a tragédia. O Bahia, se não fosse SAF e tivesse escapado da forma como escapou, aí eu iria para o razoável. Mas o Bahia sendo uma SAF do grupo que se apontou como mais valorizado possível em termos de know-how e de investimento gigantesco, ter uma largada do Bahia, lembrando que o Bahia caiu na primeira fase da Copa do Nordeste. Assim, já foi ali já foi o cartão, o ano vai ser difícil. O baiano nem vai nem vem, o estadual, quando a gente fala assim, não é o baiano, é o pernambucano, é o cearense, é qualquer estadual, nem vai nem vem. Tanto é que, como o Pedro falou, Náutico ganhou, meu irmão, já tinha outra coisa para ver depois. Mas o brasileiro, da forma como foi, veja só, o Bahia jogou essa quantidade de partidas no ano, e mesmo tendo baiano e Copa do Nordeste, que em tese impulsiona, o aproveitamento é abaixo de 50%. Eu mantenho ruim, é só para endossar. Assim, eu acho válido o debate, mas eu acho que o fato de ter tido a SAF, ter tido o modelo SAF, não dá para terminar o ano e achar que foi razoável. Inclusive, se o Grupo City achar que foi um ano razoável, deveria ser algo preocupante. Se internamente foi razoável esse ano, seria algo preocupante. Inclusive, assim, eu concordo com tudo que Atos falou, menos com a classificação como razoável, assim, tipo, eu concordo com tudo, endosso tudo que ele falou, e ainda assim acho que é um ano ruim, aquém das expectativas, e aí até concordo que muitas vezes as expectativas, elas não correspondem à realidade, ao que deveria ser, de fato, tido como expectativa, e eu acho que isso aconteceu muito. Muita gente achou que, por ter sido vendido ao Grupo City, os resultados eles apareceriam de uma hora para outra, e eu nunca achei que seria assim. Eu sempre acreditei, sempre entendi que no primeiro ano, dificilmente o Bahia conseguiria algo além de uma permanência tranquila na Série A, mas eu achei que o Bahia ia lutar realmente pela permanência, apenas isso. Claro que eu esperava que essa permanência ela viesse com um pouco mais de tranquilidade, até pelo valor investido, pelos jogadores que vieram. Eu acho que o Bahia tinha a obrigação de conseguir
se garantir na primeira divisão de forma muito mais tranquila do que de fato foi o Cássio falou. E a gente só está falando da permanência do Bahia hoje porque os resultados de ontem ajudaram. Os números seriam exatamente iguais, mesmo se a queda tivesse acontecido. Então, de fato, houve uma expectativa além da conta e isso prejudicou muito. Mas ainda assim, há uma decepção e é uma decepção justa, mesmo colocando a expectativa no lugar correto lá no início do ano. A decepção, ela continuaria existindo, por isso que eu acho que é ruim. Clauber, naquela hora que eu fui mexer no gráfico, você já deu spoiler de que você não vê motivos para ser razoável, né? Eu ouvi sua voz ali ao fundo dizendo, não tem por que ser para lá. Então já é um spoiler de que você concorda aí na linha de Cássio e de Pedro, né? Eu acho que foi ruim, Fred. Muito pelo que Pedro e Cássio falaram. Eu entendo essa questão da perspectiva, mas se a gente pegar um ano... Se o Bahia não tivesse a SAF, o Grupo City, a Copa do Nordeste, eliminada da primeira fase, já podia transformar um ano ruim, mesmo escapando. Talvez a gente puxasse um pouco para razoável, porque seria outro tipo de investimento, mas a partir do momento que tem um investimento como a SAF, se esperava muito mais na Copa do Nordeste, uma Série A mais tranquila, e a gente tem que lembrar que a Série A, o Bahia escapa do rebaixamento por uma mudança de rota que não foi planejada, né? Que é a saída de Paiva, né? Então, que é uma situação que talvez não acontecesse se dependesse apenas da diretoria. Então, foram uma série de situações que fizeram o Bahia mudar de rota. Então, por isso que eu considero o ano ruim, porque teve um pouco de sorte aí. Acho que tem a Copa do Brasil, que foi uma boa campanha, o campeonato estadual é uma obrigação, mas eu acho que essa Série A no sufoco, que a primeira fase da Copa do Nordeste, que com SAF ou sem SAF, o Bahia, com a camisa que tem a obrigação de passar de fase, acho que pesa para o ano ainda ser ruim. É isso, eu sou da linha muito próxima do que Pedro falou. Concordo com tudo que Atos falou, tanto que naquele movimento que eu fiz da cor, eu sugeri que eu passaria um pouquinho do ruim para o razoável, tá? Eu até achei, eu em nenhum momento eu fiquei pensando como um ano horrível. Isso, obviamente, depois do desfecho de ontem, porque o desfecho de ontem era absolutamente decisivo para que a lógica do Grupo City funcionasse. Estando em 16º, eu acho que a lógica do Grupo City funcionou. O ano zero vira ano zero. E você pode aumentar as cobranças para o ano que vem. Porém, tem um ponto ali no raciocínio de Atos que eu vejo diferente, que são, por mais que a gente tenha que aprender a lidar com essa questão de valores que são gigantescos para a gente, para esse cenário não são mais gigantescos, gerou uma expectativa. Não tinha como não calibrar essa expectativa. A gente vai aprender, o torcedor do Bahia vai aprender, mas não é no primeiro ano, ela não está calibrada. Então foi uma sensação de ano ruim o tempo todo. De ano ruim para ano horrível o tempo todo do Bahia. A Copa do Brasil, como eu falei, estranhamente foi uma campanha... Eu já vi o Bahia chegar em quartas, como naquele ano com o Grêmio, e você sentir... Esse ano foi o Grêmio de novo, inclusive, né? Mas e você sentir... O ano que eu estou me referindo, acho que há 2 anos atrás, né? 2019, eu acho. Né? Foi 19, né? Que, né? Porra, você tinha uma expectativa, você via um clima muito maior. Né? Esse ano foi uma Copa do Brasil meio insossa, não sei explicar, tá? Rapaz, acho que muito realista de que não chegaria, né? Insossa de que forma, Fred? Eu achei curioso essa definição. Não, eu não vi a mobilização. Eu não vi a mobilização que houve na de 2019, por exemplo. Eu acho que o Bahia... justamente. Tá, é só sobre o Bahia, claro, naturalmente. Claro. Eu faço Copa do Brasil. Não faço Copa do Brasil com concessionários. Eu achei que tu passou batida assim. Copa do Brasil eu achei meio insosso. Só sobre o Bahia, pô. Só sobre o Bahia. Assim. Então é isso, tá? Ele fica no ruim, a maioria venceu, tá? O voto de Pedro já era um voto que teria mais peso de toda forma. E aí, Pedro, a gente vai para o melhor jogo. E você trouxe três partidas, tá? A histórica vitória, a histórica goleada dentro da casa do Corinthians, 5-1. O jogo, né, da permanência, 4-1 contra o Atlético, e uma goleada
num dos recortes em que o Bahia foi acima da sua média na Série A. Eu vou até passar dessa vez já deixando o meu voto, que para mim é uma das maiores, e a gente mais tarde talvez ela tenha um peso para ser escolhida talvez como a maior vitória do Clube do Nordeste no ano. Isso é um debate mais para frente. Mas o maior que tenha sido a alegria na quarta-feira, ela só foi possível por conta do 5-1 contra o Corinthians. Então eu abro dessa vez a votação com Corinthians 1, Bahia 5, Pedro. Não sei, a gente não conversou sobre o seu melhor jogo, não sei se é esse, mas queria a tua visão, naturalmente. E seu voto vale mais que o meu. Rapaz, ó, eu fico um tanto dividido, até pelo entendimento, assim, de melhor jogo, né? Tipo, a gente pode entender esse título aí de diversas formas, e aí existem outras situações que pesam também, né? Inclusive o próprio Bahia e Goiás, né? Aquele 6-4, poderia estar em melhor jogo, não em termos técnicos, né? Até porque é um jogo onde o Bahia conseguiu levar uma virada depois de estar ganhando o jogo 3-1, assim, num contexto extremamente favorável. Então ele poderia estar com o melhor jogo, assim, em termos de emoção. Então, eu fico muito na dúvida, assim, entre Corinthians 1, Bahia 5 e Bahia 4, Atlético Mineiro 1, porque o jogo do Atlético Mineiro, ele teve aquela emoção de ser o último, né? Ele vai ser um jogo lembrado por anos, assim como o do Corinthians também vai ser, obviamente. Mas a emoção ao final de Bahia e Atlético Mineiro foi algo, assim, muito, muito fora do normal para um jogo de futebol, porque envolvia diversas outras situações. E é claro que o Bahia só chega na permanência por conta de jogos como o do Corinthians também, concordo quanto a isso. Mas, assim, se a gente fosse destacar o melhor jogo, assim, de se assistir, o jogo que mais deu prazer ao final, para mim seria Bahia 4, Atlético Mineiro 1. Mas como eu estou entendendo que o melhor jogo não leva necessariamente, quer dizer, até leva em conta a emoção do torcedor, mas leva a outros contextos também, eu acho que a vitória do Bahia... Leva tudo. E assim, eu acho que esse resultado do Bahia contra o Corinthians, lá em São Paulo, ele é também muito marcante, cara, porque o Corinthians é um time dificílimo de ser batido na Neoquímica Arena, todo mundo sabe. O Bahia nunca tinha vencido na Neoquímica Arena. E é muito difícil a gente ver um time do Nordeste chegar em São Paulo e vencer um dos grandes times de São Paulo por uma diferença de gols dessa. É algo muito fora da curva. Então, assim, eu acho que esse Corinthians 1 Bahia 5, ele vai ficar muito marcado na história do Bahia durante muitos anos, assim como o Bahia 4, Atlético Mineiro 1. E aí, o contexto de Atlético Mineiro, do jogo do Atlético Mineiro, pesa muito, mas eu vou tentar deslocar, assim, os contextos de cada jogo e ficar mais dentro das quatro linhas, e aí eu vou ficar com Bahia e Corinthians, ao invés de Bahia e Atlético. Mas o Bahia Atlético também poderia estar tranquilamente, até pelo contexto das quatro linhas também, que foi uma partidaça do Bahia. Foi muito bom. O time que era o melhor time do retorno e conseguiu vencer o jogo com certa facilidade, assim, tipo, com todos os jogadores jogando bem. Foi uma partidaça que também vai ficar marcada. Bahia 4, Red Bull Bragantino 0. Foi um placar expressivo, mas foi uma partida onde o Bahia teve oscilações negativas. O Bahia cedeu algumas chances para o Bragantino, que o Bragantino não soube aproveitar. Esse jogo, acho que o placar dele é maior do que o que, de fato, a diferença técnica entre os dois times ali se mostrou durante os 90 minutos. Eu acho que o 6-4 é até mais simbólico. Sim, verdade. O 6-4 é mais simbólico, porque o 6-4 foi uma loucura, né? Foi um jogo completamente atípico, de viradas absurdas, um jogo que vai ser lembrado pro resto da vida, vai ser mais lembrado do que... muito mais do que o 4-0. Tamanho assim, histórico, tudo. Se você autorizar, a gente, inclusive, só para os anais da história, a gente muda aqui. Justo. Mas eu, dando meu voto final, assim, eu vou ficar com Bahia 5, Corinthians 1, mas com esse Bahia 4, Atlético Mineiro ali muito próximo, muito próximo. Alguém vai abrir votação contra? O jogo é esse mesmo. Ainda bem, inclusive, que eu estou bem participar agora, porque quando o Pedro estava falando assim, passou um carro de som com um culto aqui, que eu achei assim, inacreditável, assim.
inacreditável. Eu quase tirei o som para que vocês escutassem, que eu estava aqui impressionado. Mas, enfim, não sei nem se está vazando ainda. Não sei nem se está vazando ainda, mas... loucura. Mas, enfim, o jogo é esse, né? Corinthians 1, Bahia 5. Pedro falou assim, o Corinthians é difícil. Isso é a maior derrota da história do Corinthians no estado dele. Se não é que seja um resultado, esse é o maior resultado. Já tinha levado um 5-1 no Flamengo, mas, pô, era um super Flamengo e, querendo ou não tinha ninguém. Assim, isso, de alguma forma, colabora. Nesse caso, com o estádio cheio, levar um 5-1 num jogo que não era um Corinthians blasé. Alguém pode falar, pô, o Atlético Mineiro tem questão de emoção ontem, mas o Atlético Mineiro ontem não era, em termos de desempenho, o Atlético Mineiro do turno. Enquanto do Corinthians ali contra o Bahia, naquele jogo, era um jogo que o Corinthians estava ali, ó, vendo o risco de cair também. Inclusive, terminou com a turma do Corinthians assim, querendo quase invadir o campo, meu irmão. Assim, o jogo não terminou legal, não. Ali foi uma... E era aqueles resultados que vão ser comentados, tá? Assim, que eu deixo falar na Arena Corinthians, a maior derrota da história do Corinthians, assim, em 2023, levou de 5 anos do Bahia. Isso é legal de marcar. De vez em quando a turma perde, mas na hora que ganha também, meu irmão, tem que... É bom ser lembrado ganhando dessa forma também. Só uma pimentinha a mais nesse jogo aí, que eu concordo que Corinthians 1, Bahia 5 é o melhor jogo. Pode parecer bobagem, mas esse jogo foi na sexta-feira, jogo isolado. O Brasil todo estava acompanhando esse jogo. Não teve uma alma que não ficou sabendo desse jogo, não ficou acompanhando o Bahia 1-0, 2-0, 3-0, e no final 5-1, e não foi ver o pós-jogo, e não foi ver o craque Neto lá puto. Então foi um jogo que chamou a atenção de todo mundo. E só para não deixar passar, que o Náutico meteu 3-0 no Corinthians lá também, mas foi no Morumbi. Eu assisti esse jogo no Rio Grande do Sul. Se for por isso, o pequeno Popote também já meteu um 3-0 lá em 94, no Pacaembu. Viu? Assim, todo mundo faz a sua graça de vez em quando aí. O Vitória contra o Palmeiras também meteu 7, se eu não me engano. Não, no Palmeiras. No Palmeiras. Isso, no Palmeiras. 7-2. 2-7, né? 2-7 é chato. Isso. Eu assisti, falando sobre isso aí que Atos falou, de todo mundo assistiu, eu tava assistindo o jogo em outro estado, assim, né? Tipo, e de fato todo mundo começou a assistir o jogo. E no dia seguinte todo mundo perguntava o que foi que aconteceu, de que o Bahia meteu 5 e tal. Foi, de fato, a notícia futebolística do dia era muito óbvio, né? Porque era uma sexta-feira, mas talvez da rodada, né? Sabe como foi que eu soube? A gente estava nesse final de semana, né, com um evento, e eu fiquei totalmente desligado. Totalmente desligado. Para você ter ideia, eu nem sabia que o jogo era na sexta. Eu estava 100% off. Aí já tinha acabado o evento, eu peguei meu celular, já indo para o estacionamento, aí tinha uma mensagem de Rodrigo no grupo. Ó, aquele bolinha vermelha, com esse 5-1 contra o Corinthians. Não é melhor fazer um telecast aqui, plantão, não, porque a gente tava na fase de fazer o raio-x, não fazer um telecast isolado na sexta-feira, né? Não é melhor o raio-x, plantão, não. Aí eu disse... Eu nem respondi na hora, né? Fui pro carro e tal. Lembrei que Pedro ia estar fora, que ele tinha... Eu disse, porra, fazer um raio-x é foda. É uma goleada grande, mas... Porra, é foda na derrota, né? Tipo... Pô, abrir um telecast que não estava previsto por uma goleada. Eu tinha certeza que tinha sido 5-1 pro Corinthians, pô. Certeza. Fui para casa, cheguei, troquei de roupa, tal. Quando terminei o banco, eu peguei o celular de novo, que eu entendi que tinha sido pro Bahia, que eu entendi a mensagem de Rodrigo, mas aí já era tarde demais para mobilizar o telecast. Eu, em momento algum, tinha cogitado que o 5-1 era pro Bahia, pô. Porque o Rodrigo fez assim, goleada da porra do Bahia, fez a 5-1, porra, contra o Corinthians lá, e eu disse, porra, eu sei que é uma porrada forte, mas já tá tão fodido mesmo, não sabia o tele, não. Pegou o celular, pegou em bomba, hein? Aí depois, na hora que vem o choque de verdade, é 1-5, é o contrário, porra. Pedro, e o pior jogo? Rapaz, dava para fazer uma lista aí de uns 15 piores jogos do Bahia, porque o Bahia jogou pé em santo em muito jogo. Especialmente nos primeiros meses do ano, sabia? Campeonato Baiano, o Bahia fez jogos terríveis contra o Barcelona de Ilhéus, contra diversas equipes, assim, o Bahia foi muito mal. E a Copa do Nordeste reservou também jogos muito ruins.
do Bahia para a Copa do Brasil. O Bahia fez um jogo contra o Camboriú também, que ganhou de 1-0, mas foi um jogo horroroso. O Bahia jogava muito mal no início, né? Impressionante, assim. Tipo, o Pedro, rebaixamento era muito certo. o Bahia vacilou contra o Santa, não foi? Ou tô Contra o enganado? Santa, não. Contra o Santa, Não, era do mesmo grupo. Ele ficou atrás do Santa. Ah, foi o Vitória, né? Foi com o É. Vitória que. O Vitória não. O Vitória empatou com o Santa. Foi. Mas, enfim, foi uma lista enorme. Tipo, esse quadrinho aí tem 3 jogos, mas poderia ter 15, tranquilamente. E aí, no Campeonato Brasileiro, eu acho que os primeiros jogos... Eu vou começar pelo Bahia e Santos, depois eu falo de Sport e Fortaleza. Os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Bahia já tinha melhorado um pouquinho, assim, muito de leve na reta final do Campeonato Baiano, e aí, obviamente, tinha aquela questão do nível das equipes e tal. E nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Bahia mostrou alguma evolução. O Bahia não foi horroroso na estreia contra o Bragantino, o Bahia fez alguns jogos ok. E esse Santos 3, Bahia 0, ele foi um jogo que lembrou um pouco os jogos anteriores ao início do Brasileiro. E foi uma partida em que o Bahia não jogou absolutamente nada. O Santos era um time que a gente imaginava que ia brigar pelo rebaixamento, mas naquele momento tinha até começado bem o Campeonato Brasileiro. Ainda assim, todo mundo sabia que não era um time assim para ficar na primeira página da tabela. E o Bahia fez uma partida muito abaixo na Vila Belmiro, muito abaixo. Foi, de fato, um jogo que lembrou o Bahia no início do ano. Na Copa do Nordeste, eu acho que esse Bahia 0, Fortaleza 3, foi a primeira vez assim que a gente teve certeza que o negócio estava complicado. O Bahia já tinha feito jogos ruins, mas não tinha tido ainda um grande teste. E esse era considerado assim o grande teste do Bahia no primeiro trimestre. E o Bahia também foi terrível. O Bahia levou os 3 gols já no primeiro tempo, com diversas falhas individuais, com uma fragilidade absurda. E esse jogo só não foi mais do que 3-0, porque o Fortaleza no segundo tempo tirou o pé, porque poderia ter sido mais que 3-0. E aí veio aquele jogo contra o Sport, que a fragilidade do Bahia ficou completamente escancarada, né? Ou 6-0, um chocolate assim do Sport, de um time que estava numa divisão inferior, não era um time de primeira divisão, embora fosse, obviamente, um dos favoritos para o acesso naquele momento. Mas não era o nível de adversário que o Bahia pegaria na Série A, e isso também assustava, né? E você tomar 6-0 num jogo, o Bahia não viu a cor da bola, onde o 6-0 ele ficou desenhado desde o início, uma inferioridade absurda. Aquilo 8 assustava gols, demais. né? 2 levemente impedidos. Foram 8 gols sofridos naquela Foi. noite. Aquele 6-0 ficou barato. Aquele 6-0 ficou barato. O Sport poderia tranquilamente ter dado mais do que 6-0. Pelo que o Bahia jogou. E eu acho que também pelo fato de ser um rival regional, né? Isso pesa também, e é um resultado que vai ficar marcado também na história do confronto entre Bahia e Sport. E vai ficar, obviamente, marcado na história do Bahia. Então, o 6-0 para mim é o pior jogo do Bahia no ano, assim, com folga. Ele vem logo Difícil- depois desse jogo do Fortaleza, né? Logo São sequentes, são é um subsequentes. recorte pesado. Acho muito difícil. Esse 6-0 contra o rival da região, num jogo como o Pedro falou, ele não viu a cor da bola. Podia ter 8, 9. Porque assim, o Sport teve 2 Uma gols das piores anulados, perdeu derrotas. 3 chances. Sempre sendo bem franco aqui. É favorito a ser a pior derrota do ano. E era isso, Cássio, quer dizer, vamos deixar para falar desse jogo daqui a pouquinho, porque ele vai Assim, disputar. não, só estou dizendo assim, a escolha, acho, do Bahia é óbvia, mas esse resultado, eu imagino assim, eu porque concordo. é muito pesado, assim, do que, pô, no final das contas, o Sport não subiu, o Bahia não subiu, assim, mas naquele momento, o que representava aquele jogo, tem questão de rivalidade dentro da Copa do Nordeste, pô, o Bahia levar de 6-0 no Brasil, de qualquer time, já é algo que assim, não faz sentido. Assim, você pode perder o jogo, mas tipo, mesmo o Flamengo até levou de 5, mas de 6-0, assim, o negócio levar de 6-0, você não acha, não, pô, será jogo para isso mesmo. Aí vai para uma partida como essa, na inversão de valores que estava naquele momento, assim, tanto é que os times já se enfrentaram 100 vezes, esse é o maior placar. Então, assim, não dá nem para dizer que isso é algo que acontece. Que acontece muito. Pedro, então a gente parte pro melhor jogador, tá? Cauli,
que a gente sabe que já está basicamente escolhido aí, né, naturalmente. E aí você citou também Biel e Rezende. Tá? Já posso colocar o Verdinho, né, em Cauli. Tem Pode. uma diferença grande aí para os concorrentes. Agora, Azevedo fez um bom ano também, né? Poderia E ter. poderia estar nessa lista tranquilamente. Acevedo foi um jogador que caiu nas graças da torcida, embora ele tenha ido para o banco em determinado momento, mas a ida ao banco não foi nem por uma questão técnica, assim, tipo, não é que Acevedo vivia um mau momento e acabou perdendo a vaga, foi mais uma questão tática, e fez com que ele fosse para o banco. E quando ele retornou ao time titular, retornou muito bem também. Ele não foi um jogador que oscilou, que teve altos e baixos. Ele foi um jogador que tranquilamente poderia estar nessa lista. E aí seria no lugar de Biel para mim, porque Biel foi um cara que Era isso que eu apareceu muito imaginava. bem. Biel apareceu muito bem no início do ano. Chegou em determinado momento. Eu acho que Biel ele apareceu para a torcida até antes do que Cauli, como talvez a grande contratação do momento. E foi um cara que fez muita falta quando se machucou. Mas eu acho que no brasileiro ele apareceu menos, pelo menos nessa reta final, assim, ele apareceu menos do que tinha aparecido em jogos mais ali próximo do início do ano e tal. Ainda assim, eu acho que foi uma boa contratação, foi um cara que se firmou assim como uma boa contratação e acho que a maioria da torcida gosta do futebol que foi apresentado por Biel. Rezende, rapaz, Rezende teve um ano assim, velho, extremamente regular, tipo, foi um cara que não oscilou. E ele é aquele cara que não tem grife, né? Ele, se fosse um gringo, rapaz, tava entre os melhores aí em qualquer lista. Mas eu acho que ele cresceu muito nesse ano, em 2023. Nós não falo nem em termos futebolísticos. Eu acho que a torcida começou a entender mais a importância de Rezende, especialmente nessa reta final. Agora, ontem ele fez uma partidaça. Para listar diversos jogos do Bahia, assim, que ele apareceu muito bem. E, para mim, fica em segundo lugar como o melhor jogador do Bahia no ano. E Caldi, rapaz, que surpresa, viu? Eu lembro que quando o Caldi foi contratado, existia uma grande desconfiança, porque o Bahia tinha contratado muitos jogadores jovens até então, e havia uma necessidade de reforçar o elenco com jogadores mais rodados, com jogadores mais experientes, especialmente no futebol brasileiro. E eu lembro quando ele chegou, eu tive um receio, assim, ninguém conhecia Caldi, praticamente ninguém conhecia Caldi, a verdade é essa. Mas o fato dele nunca ter jogado no futebol brasileiro me fazia crer que não era o tipo de contratação que o Bahia precisava naquele momento. E que grata surpresa, assim, velho. Um cara que jogou muito, vestiu a 8 ali, fazendo jus à história da camisa. E, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do Bahia no ano. Tanto que hoje já saiu notícia aí dizendo que o Palmeiras está atrás, né? Vai chover proposta, mas acho que para tirar vai dar trabalho. Viu? E o pior, Pedrão? O pior, vamos lá, dava para fazer uma lista extensa aí também, viu? Dava para fazer uma lista extensa. E eu acho que se tivesse uma categoria decepção, eu acho até que Chaves ele sairia dessa lista de piores para a lista de decepções, porque foi uma contratação muito badalada e tal, e que acabou decepcionando muito, tanto é que acabou sendo emprestado ao time de onde ele tinha vindo, né? O Independiente Del Valle. E outros jogadores poderiam aparecer nessa lista também, especialmente como decepção. Até citei para Fred no WhatsApp, Vitor Hugo, o próprio Gilberto, seriam jogadores que estariam numa lista de decepções, porque foram contratações muito comemoradas e eu acho que tinham tudo para dar certo. Foram boas contratações, é importante que se diga, mas que não renderam o esperado. E eu acho que na lista de piores, como a gente não está falando de uma lista de decepções, a gente está falando de lista de piores, eu acho que esses dois jogadores aí, eles aparecem muito forte nessa lista. Everaldo e Cicinho.
Cicinho, naquele mesmo cenário que eu estava falando de Cauli, né? Tipo, Cicinho foi uma das contratações de jogadores experientes que chegavam a dar suporte a um time ali com outros jogadores mais jovens. E, velho, uma contratação muito errada desde o início para mim. Não era o perfil de jogador que o Bahia precisava. E esse foi absurdamente decepcionante. Fez partidas assim, das piores que eu vi um jogador fazer com a camisa do Bahia. Não dá para classificar como decepção, porque ninguém esperava nada quando foi contratado. Não foi uma contratação assim badalada, longe disso. Foi uma contratação que a galera criticou. Everaldo, a mesma coisa. Não foi uma contratação que houve assim, uma comemoração. Algumas pessoas até elogiaram, mas a maioria contestou a contratação de Everaldo. Eu gostei, sabia? Everaldo. Eu Algumas tinha pessoas gostaram. eu tinha impressão boa de Mas Everaldo. não foi a maioria. Não para ser, não acho que era aquela importante de citar. Gostei para o Bahia. O antigo Bahia. Não gostei no contexto de ser um, entre aspas, super jogador, o valor do Bahia City, né? Mas no contexto, se fosse um jogador que estivesse chegando para o Curitiba, que também é SAF, né? Mas assim, que estivesse chegando para um time que fosse disputar ali a permanência, eu achava um bom atacante. Foi abaixo. Mas os recortes foram médios. É um cara que eu ainda não desisti, não, viu? Ele teve a recortes. Porta de casa está aberta. Ele teve recortes ruins, de fato. Dá para citar, por exemplo, com muita tranquilidade aquele jogo contra o Goiás, né? Ele fez uma partidaça. E é isso que vai fazer com que ele não seja eleito por mim o pior. Para mim, o pior foi Cicinho, que até fez um jogo, depois de um certo tempo ali, ele apareceu até fazendo jogos regulares. Mas eu acho que, no geral, o ano de Cicinho foi muito ruim. E tem contrato com... Os dois têm contrato com o Bahia, tá? Tanto Cicinho quanto o Everaldo. Chaves também retorna de empréstimo agora, se nada mudar. Fala-se que ele vai ser vendido, vai para algum outro time. Mas, em princípio, tem contrato. Todos os três aí têm contrato. Mas, especialmente no caso de Cicinho, eu não vejo absolutamente nenhum motivo para que não se busque uma outra alternativa, porque é um cara que, infelizmente, nessa altura da carreira dele, mostrou que não tem porquê estar no Bahia. Que ele seja feliz em outro time aí, que ele possa mostrar o futebol que ele já mostrou. Que ele Já seja deve ter feliz em mostrado. outro time. É assim, minha amiga, quando realmente a relação acabou, né? Acho que não tem. Acho que até para ele mesmo, ele não deve ter tanta vontade assim de permanecer num clima assim, né? Então, para mim, foi o pior jogador do ano. Alguém abre voto contrário aí? Chaves é um bom candidato, né? Não, na verdade, custo, né? Mas assim, jogar não jogou muito, não. Isso. Só um comentário sobre o Cauli, porque o Cauli, eu reagi com ele da mesma forma que eu reagi com o Eduardo, do Botafogo. Jogador que, acho que o Cauli é um pouquinho mais novo, mas o Eduardo tem uns 30 anos. Nunca ouvi falar e, tipo, eu assisti os jogos, eu ficava impressionado com a qualidade do jogador. E o Brasil está tendo muito isso, né? Tá conseguindo trazer alguns jogadores, muito por causa das SAF. Jogador que nunca jogou no Brasil e chega aqui e causa impacto. O Cauli realmente é um bom jogador. Então, Pedrão, vamos para os acertos, tá? Contratação de Rogério Ceni, contratação de Cauli, e esse segundo você tinha esquecido, eu deixei para ler por último, que é o que está ali primeiro. E eu disse, meu amigo, olha só, tem um acerto muito grande do Bahia no ano, que é pegar Juba, não é contratar Luciano Juba, é contratar Luciano Juba de graça, né? É identificar a oportunidade de mercado que ali estava. Então temos essas três opções aí, e eu sou muito dividido, inclusive, entre Cauli e Juba. Tá? Claro que Cauli deu um resultado muito maior, mas por um custo muito maior, e as escalas de Cauli são todas maiores que a escala de Juba. Mas assim, qualquer clube que pegasse Juba teria um acerto muito grande. Tá? Ele não rendeu o esperado no Bahia, ele não foi bem no Bahia. Mas na reta final e no último jogo conseguiu
o protagonismo que se esperava dele. Ceni eu não acho que é um maior acerto, porque eu acho que foi quase uma obrigação. A questão de Ceni talvez apareça no maior erro. Foi uma correção de um caminho. É assim que eu vejo, assim. Porque eu quero dizer, porque não precisava ser Ceni. Não precisava. Minha sensação é que não precisava ser Ceni. É que precisava ser qualquer um. Do nível que o Bahia tem, né? Um bom treinador de Série A seria capaz de corrigir o rombo que Paiva estava abrindo no clube. Essa é a minha visão, Pedro. Mas vamos para o seu voto. É porque eu acho, sobre Ceni, começando aí sobre Ceni, eu acho que ele era a melhor opção que existia naquele momento. E ele ia muito além da questão de ser um bom técnico para a Série A naquele momento, né? Tem também uma questão que Minhoca fala muito sobre ser um cara que não aceita perder, um cara que briga, enfim, que tenta motivar o elenco, levar o elenco para os triunfos. E isso era algo que faltava muito ao Bahia. Não falo nem só do Bahia de 2023, falo do Bahia já de alguns anos. Falta aquela revolta contra a derrota, você sofrer a derrota e tentar dar a volta por cima, isso faltava muito. Por isso que eu acho que foi um grande acerto, foi um cara muito necessário naquele momento. Sim, não estou dizendo com isso que a passagem dele é perfeita até aqui. Longe disso, tem muitos erros. Já citei isso agora há pouco. Mas naquele momento, para mim, foi o nome ideal. E acho que foi um acerto, de fato, ter contratado o Ceni naquele momento. Contratação de Cauli, como eu já falei lá em cima. Um cara que ninguém conhecia, que todo mundo duvidou que fosse uma boa contratação pelo contexto daquele momento. Então, se mostrou... essa contratação, ela se mostrou um acerto ao longo do campeonato, né? É o contrário da de Juba. Juba, eu até citei, tá? Eu sou bem precavido assim, com algumas contratações e eu citei várias vezes que eu não esperava de Juba um protagonismo em 2023. Nunca esperei isso dele. E de fato não se confirmou. Mas foi um cara que foi entrando e termina o ano como titular, inclusive, fazendo gol no último jogo. E eu acho que ele vai aparecer com mais protagonismo. Não acho que ele vai ser protagonista, mas eu acho que ele vai aparecer com um pouco mais de protagonismo em 2024. E de fato a contratação em si ela é muito emblemática, porque é um cara que já se destacava muito no esporte e que foi contratado sem custo algum, né? Um acerto de mercado gigante do Bahia. Ainda mais se tratando de um rival regional também, né? É claro que a torcida ela pesa muito isso, tem a questão da rivalidade, você tira um jogador que é considerado não vou dizer um ídolo, mas era considerado um bom jogador, um grande jogador de um rival, e isso tem um peso muito grande quando acontece, né? Então foi um acerto de mercado muito grande. E aí eu fico, embora eu tenha esquecido no primeiro momento essa questão de Juba, Fred, eu acho que eu coloco isso como o maior acerto da gestão, e aí é importante que se diga, como você também já mencionou, não que tenha sido o melhor acerto em termos técnicos, não que o Juba tenha voado, mas a contratação em si, o mercado, foi muito positivo. Esse eu abro para votação, tá? Porque é bem difícil. As Eu três vou de Cauli. opções são. Eu vou de Cauli porque veio de um time bem. Inclusive é um time de Renan, né? Ludogretes. Eu vou de Cauli. Jogou demais, pô. É uma contratação muito acertada. Eu voto em Cauli também. Eu acho que um outro treinador poderia fazer o mesmo. Obviamente que se fosse um treinador da capacidade superior à Paiva, né? Acho que conseguiria fazer com o Bahia capaz. Cauli, eu acho que Cauli tem a mesma maior lógica ali. Desculpa, Cauli. Não, pode ir, Cássio, terminei. Não, Cauli é óbvio que é um acerto por tudo que jogou, porque ele vence a desconfiança. Porque, na verdade, quando ele vem do Ludogorets, ele custou, pelo valor que noticiado na época, 13 milhões e 800 mil reais. Assim, tipo, é um acerto, mas assim, tinha que ser um acerto. Por isso que Chaves tem a decepção, porque ele é o jogador mais caro, 18 milhões, né? Depois vem o segundo Machuca, do Fortaleza, 14,2, e o terceiro mais caro da história do Nordeste é Cauli. Então, assim, a gente precisa analisar Cauli dando o peso que ele teve.
Não é uma contratação tipo, achou ali, é um achado. Não é um achado. Como assim um achado? O jogador foi muito caro. Assim, na verdade, que bom que ele correspondeu. Ele correspondeu a um jogador de 13 milhões. De ser um destaque que como foi dito, de orgulhar a camisa 8 do Bahia. Então, na verdade, ele é um acerto, ele é um jogador que correspondeu ao tamanho de investimento que foi feito. Para esse brasileiro, dos jogadores que ficaram no Bahia, no brasileiro, ele era o jogador mais caro do Bahia. Porque o mais caro já tinha saído. Então, assim, o jogador que custou mais ao Bahia, dos que estavam no elenco nessa reta final, era justamente o Cauli. Então, eu considero o Cauli, naturalmente, eu considero o Cauli um acerto, só estou dizendo que não é um achado. Ele é um achado porque o cara realmente estava no mercado, diferente, estava na Bulgária, no Ludogorets, mas, assim, ao mesmo tempo tinha um valor que o Bahia foi lá e pagou. Juba é de graça e faz o gol que tem esse simbolismo. Sendo eu estou na lógica de Fred, eu acho que ele é o conserto do erro. Eu estou na dúvida aqui entre Cauli e Juba. Cauli ajudou muito mais. Eu vou até votar em Cauli, mas eu só tiraria o peso do achado. É só dizer assim, é uma coisa que é boa, inclusive. De vez em quando você pagou o cara e correspondeu. O Fortaleza, por exemplo, pagou 14 milhões e machuca, e nessa primeira temporada ele não correspondeu. Mas é um contrato longo que o Fortaleza espera que ele renda nos próximos anos. Chaves não rendeu, já foi emprestado. Cauli, que foi o terceiro dessa fila, já rendeu muito no primeiro ano, tanto que na hora que tem essa sondagem do Palmeiras, termina, ou seja, ele chega, ajuda o Bahia a permanecer e no final do ano, de repente, sai por um valor maior do que chegou. Então, no fim das contas, assim, considerando que as SAFs, o objetivo delas, não do Bahia instituição, vai ser sempre ganhar campeonato, mas de quem está comprando vai ser sempre ganhar dinheiro, alguns casos ter uma imagem diferente, mas essencialmente ganhar dinheiro. Para quem quer ganhar dinheiro, o Cauli tende a ser um acerto. Juba também, mas Cauli num patamar diferente. Enfim, feita essa ressalva, como se fosse um voto do STF, né? Depois o cara pensa que vai para o Cauli. Já está resolvida essa situação? Boa noite, né, para todo mundo. Estou chegando aqui agora. Não, porque eu não tô tão. Eu tô um pouco dividido entre Cauli e Juba. Eu só acho o Ceni muito assim. Eu sou eu já dei minha opinião. Assim, o meu voto, na verdade, é um voto inútil na prática, que aí, na verdade, é o voto no Ceni, porque, assim, talvez na essência do que o Bahia teve de melhor nessa temporada se resume no desempenho de Cauli, certo? Mas eu vejo que houve tantos erros do Bahia, estou falando assim de contratações equivocadas, planejamento errado, discurso errado, julgamentos errados, a maneira como saía de certos jogos, né? A derrota para o Sport no começo da temporada parecia que era uma coisa mais natural do mundo, sem entender um contexto do que é uma rivalidade nordestina, do que é entender um contexto de mudar uma filosofia de jogo. E aí eu vou trazer Ceni nessa história, mesmo como disse Pedro, né? Essa ponderação de jogos ruins que ele também fez, mas houve jogos determinantes também nesse período, né? E eu acho que eu acho que foi até um perfil que ele mencionou isso muito em coletiva. O perfil que o Bahia montou desse elenco é um perfil de um elenco que não tinha nem, muitas vezes, atitude. Era um elenco calado, é um elenco que não, cobrava um ao outro. Eram poucos jogadores. E eu acho que a chegada do Ceni ela foi importante nesse aspecto de dar certas respostas em alguns momentos, né? Como o jogo do Goiás, como o jogo do Corinthians, como o jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente. Então, eu vejo que o Ceni ele tem uma parcela considerável nessa reta final para aquilo que se desenhava como um ano trágico do Bahia. Se o Bahia é rebaixado, né? Se o Santos tivesse feito gol no Fortaleza, certamente a gente ia dizer que o grande erro do planejamento, daqui a pouco a gente vai falar do erro, né? Teria sido da gestão, assim, claramente, né? Do começo ao fim, de não contratar um camisa 9, todos esses problemas juntando basicamente em cima da gestão, né? Que, assim, eu acho que não entendeu o contexto Bahia, não entendeu o que é o contexto do Campeonato Brasileiro também, de uma equipe que está na parte de baixo, de jogar mais fechada, de ter jogadores de um perfil diferente. Então, acho que Ceni ainda conseguiu salvar ainda uma temporada que seria desastrosa do Bahia, na minha avaliação. Teve o Campeonato Baiano, mas quando você olha no geral assim, né? Teve a Copa do Brasil também, que o Bahia foi bem, mas eu acho que Ceni foi muito importante para evitar um desastre maior. É isso. Então, com o voto de Minhoca ficou definido, né, que a contratação de Cauli é o grande acerto do Bahia na temporada.
Eu estava muito dividido e acho que por eu estar dividido eu vou com a maioria, mas aí também já tinha 3 votos a 1, né? E o maior erro? Esse é muito fácil e a gente não vai nem se alongar tanto, porque esse possivelmente concorre também como o maior erro da temporada, que não foi nem trazer Renato Paiva. Foi sustentar até que ele pedisse demissão, né? Como o outro também não é trazer. Só para isso não é trazer. É não saber a hora que acabou. Mas assim, eu acho que sobre trazer ou não trazer teria sido um erro. Claro que comentar agora é muito fácil, né? Porque Renato Paiva poderia ter dado certo e seria um acerto de gancho. Mas olhando hoje, eu acho que o fato do Grupo City, ele tá chegando agora no Brasil, ser um grupo, embora tenha uma experiência gigante no futebol, mas aqui no Brasil não tem experiência, e escolher um diretor de futebol também sem experiência ao cargo que iria ocupar, eu acho que talvez o cargo de treinador, a peça escolhida para começar esse projeto deveria ter um pouco mais de experiência no futebol brasileiro. Então, talvez tenha sido um erro por essa ótica. Mas é claro que o erro muito maior é a manutenção, né? Eu acho que o trabalho já estava muito claro que o trabalho não era um trabalho bem feito, a gente não via evolução alguma. E o Bahia manteve insistiu nesse erro durante muito, muito tempo, né? Insistiu tanto que chegou um momento que eu já pensava até que era melhor ficar mesmo e tentar tirar o proveito de um trabalho longo. De tão perto já do fim da temporada que já estava. O Bahia passou do ponto. O Bahia era para ter demitido o Paiva muito antes. Mas muito antes. Então, sem dúvida nenhuma, foi o maior erro da temporada. Foi a manutenção de Paiva. Agora sim, falando só sobre os outros 2 pontos também, né? Eu acho que se o Bahia tivesse caído a não contratação de um centroavante, teria sido um dos motivos, tá? Para mim foi um erro gritante na segunda janela. Gritante mesmo, porque todo mundo via que Everaldo e Mingotti não eram jogadores que poderiam estar ocupando aquela posição. E Cadu Santoro ele deu uma entrevista ali ao final da janela dizendo que a decisão por não trazer um centroavante passava pelo fato de ter trazido o Ratão, que era um jogador que poderia atuar na posição, e Ratão quase nunca atuou como centroavante, quando atuou foi uma tragédia também. Então, para mim, foi o erro assim de futebol mais marcante. Para mim, foi esse, porque foi um erro muito claro. É difícil entender assim o que levou a decisão de não contratar um centroavante. E Cadu Santoro, eu não falo nem do profissional, tá? Tipo, eu até acho que talvez ele tenha muitas qualidades como profissional, senão não teria sido escolhido. Mas é a mesma coisa que eu falei de Paiva, né? Tipo, acho que pelo fato do grupo estar chegando agora no Brasil, era importante ter um cara que já tivesse passado por esse cargo em outros clubes do Brasil, para ocupar essa posição no Bahia, ser um cara com mais experiência e que pudesse levar o Grupo City um pouco do conhecimento e da experiência no futebol brasileiro. Por isso que eu considero que talvez ele tenha sido um erro. Mas, repito, pode ser um cara útil em outras posições e pode até evoluir como diretor de futebol também. Não sei se ele fica. Acho que não deveria ficar. Mas o fato de eu considerar um erro dele não quer dizer que eu esteja falando que é um profissional ruim, de baixa qualidade. É isso, tá? E agora a gente passa para o Fortaleza, que é o último dos 7 clubes que a gente vai analisar detalhadamente, para que depois a gente abra a eleição e o debate da escolha regional. Thiago Minhoca, o Fortaleza é o time que mais jogou na temporada, 78 partidas, tá? 41 vitórias, 15 empates, 22 derrotas, 59% de aproveitamento. Eu preciso ajustar aí que durante o debate eu vou ajustar tá faltando a Libertadores, a Sul-Americana aí no quadrinho, tá? Mas campeão estadual, tá? Semifinalista da Copa do Nordeste,
vice-campeão da Sul-Americana, né, depois de ter saído da Libertadores, e 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Quando a gente coloca tudo isso no liquidificador, lá em cima a gente tem uma régua para definir se o ano foi horrível, se foi ruim, se foi razoável, se foi bom, se foi excelente ou se foi até perfeito. Minhoca, como é que você posiciona essa régua? Enquanto isso, eu vou ajeitar aqui essa parte aqui da arte do Fortaleza. Mas vamos lá, como é que você posiciona o ano do Fortaleza na sua análise? O Fortaleza, ele tem... Eu vi ao longo dessa temporada, né? Fortaleza vem conseguindo fazer grandes feitos nos últimos anos, né? Que quando... Esse ano, por exemplo, não garantiu a Libertadores, né? Para alguns torcedores, como se fosse um ano abaixo e tal. Eu acho que o ano do Fortaleza foi bom. O ano do Fortaleza foi bom. Conseguiu atingir suas metas. O Fortaleza faz metas muito modestas, né? Mas, e aí é importante explicar o contexto, né? É óbvio que o campeonato estadual, em termos geral, não é para ter tanto peso. O campeonato estadual desse ano ele tinha um peso significativo, né? O pentacampeonato. E o Fortaleza consegue, num ano onde sofreu muito com o Ceará, não à toa só venceu um clássico, e por conquistar esse pentacampeonato cearense, né? Acaba sendo digamos, um desempate a mais aí, né? Para se colocar. Mas, obviamente, eu não estou aqui como torcedor, até porque eu não sou torcedor do Fortaleza, né? Tal qual foi analisar o Ceará, tanto que, para quando o pessoal for olhar as opções aí, eu pedi para um torcedor do Fortaleza colocar os jogos e tudo mais, tal qual o Léo Fontinelli acabou fazendo também do Ceará. Então, para ficar mais justo, né? Não ter nenhuma influência da minha parte. Pode dar o crédito, viu, Minhoca? Que foi Márcio Renato, lá do Glória e Tradição, que muito fez legal. as opções. Foi citado ontem aqui, que eu trouxe as estatísticas, né? Super fã seu, e é conhecido como o Fire da torcida do Fortaleza. Então, meu amigo, então já fez meu curso. Fire do Fortaleza. Fire do Leão. Anda sem muito trabalho, viu? Um Fire do Fortaleza anda sem muito trabalho. Não, mas é quando tem a sequência negativa, né? Ali 10 jogos sem ganhar. De vez em quando precisa. Ampliando a empresa, né? Já tá... Ramificações aí, Fred. Multiverso de Fred Figueiredo. E aí, se você olha assim, o Fortaleza cai na Copa do Nordeste, que é o grande, né? Onde o Fortaleza mais sofre contra o Ceará. Só foi uma vitória na história, né? Do histórico. Cai na semifinal. E aí, queira ou não, isso pesa contra o Fortaleza. Mesmo o Fortaleza tendo colocado meta semifinal, mas é uma equipe de Série A, né? E aí, queira ou não, isso foi uma das baixas. Na Copa do Brasil, o sorteio, quando ajudou na fase anterior, pegando o Águia de Marabá, foi muito cruel quando pegou o Palmeiras. Acabou caindo. Então, assim, razoável. Não dá para também cobrar, né? Por não passar pelo Palmeiras. Na Libertadores, acaba caindo ali na terceira fase, mas acaba indo para a Sul-Americana e chega numa final internacional. Então, vai bem além. Acho até que é o principal ponto do Fortaleza. E aí fecha com a Série A, em que teve uma campanha muito boa até antes ali da final, né, da Copa do Nordeste. Estava muito tranquilo, bem encaminhado, até com a possibilidade, né, de dois caminhos aí para buscar a Libertadores. Só que com a perda do título da Sul-Americana, isso afeta na Série A, o time emenda aquela sequência de jogos sem ganhar, e na reta final acaba garantindo a 10ª colocação, algo que a gente falou aqui também ontem, né? Um feito aí do futebol nordestino, de um clube 3 vezes seguida terminar entre os 10 primeiros colocados. Então, há 40 anos, como disse o Cássio ontem, né? Isso não acontecia. Então, eu vejo como bom. Eu vejo um ano muito bom. Eu acho que cada clube tem o seu sarrafo, certo? O Fortaleza hoje é um sarrafo da melhor equipe do Nordeste, e por ser a melhor equipe do Nordeste, conseguiu superar em alguns pontos, ficou um pouco a desejar em outros pontos. Mas na média, o saldo é positivo, né? Então, para mim, é considerado um ano bom do Fortaleza. Poderia ter sido excelente se ganhasse a Sul-Americana. E até mesmo a gente poderia colocar, se fosse um 14º colocado na Série A com o título da Sul-Americana, na minha avaliação, ainda seria excelente. Claro. E nesse contexto aí, acaba sendo bom, porque, queira ou não, pesa muito essa perda do título, né? Que é quase o que aconteceu com o Botafogo, né? O Botafogo, ele vai sentir a perda desse título da Série A, porque deu a esperança para isso. O Fortaleza é a mesma coisa. Ele chega na final da Sul-Americana, o contexto do jogo fez o torcedor acreditar
E a derrota vai ser lembrada por muito tempo, né? A perda do título vai ser lembrada até o Fortaleza um dia, quem sabe, ganhar um título internacional. Meu, que eu acho que aí é bom, sem muito questionamento. Não é um bom, meio bom, não é bom perto ali do excelente, na linha ali. Bom cheio, né? Flertou com excelente, mas na hora, no momento em que flertou com o perfeito, na verdade. Flertou com perfeito. Na cobrança de Pedro Augusto ali, era a perfeição, pô. Aquela bola entrar, aquela cobrança era perfeito. Era perfeito, não era excelente. Não tinha. Era só ficar na primeira divisão como ficou e pronto. Tava assim, um ano absurdo. Mas naquele momento, quando o Fortaleza foi para o Uruguai para aquela final, ele já tinha poupado em 2 jogos e tinha perdido os 2 jogos no Brasileiro, né? Mas antes daquela, ou seja, mas a gordura era muito grande e tinha um foco ali, para ganhar, ser campeão internacional, título da Copa Sul-Americana, título inédito, e ainda ganhar a vaga na Libertadores na fase de grupos de 2024. Antes daquele momento, a gente até brincava que o Fortaleza estava caminhando para ter 2 vagas na Libertadores, porque aquela campanha do Brasileiro, naquele momento, ele brigava com muita força para ficar na disputa da Libertadores. Mas, embora a gente tenha ressalvado que seria mais difícil, porque como o Fluminense nem vencido a Libertadores, mas quem ia ganhar a Libertadores, né, que estava na final, era o Fluminense. Já tinha a decisão, já definido finalista com o Boca. Já estava um pouco ali atrás. E o São Paulo já estava mais atrás da Copa do Brasil, então já estava meio indicado que seria G6, não seria G8, como foi no passado. Mas era um time que lutaria por isso. Na hora que ele perdeu aqueles 2 jogos, mas tendo foco da Sul-Americana e voltou e assimilar o golpe é natural, e aí perdeu outras partidas, ficou assim uma sequência sem jogos, saiu completamente da disputa da Libertadores. Ou seja, em pouquíssimo tempo, o Fortaleza perdeu 2 frentes de vaga por Libertadores. A da Copa Sul-Americana, que ficou um triz, e a do Campeonato Brasileiro, que era mais difícil, mas que o clube estava inserido. E quando volta, ele saiu dessa disputa. Então, isso faz com que não seja um ano excelente, porque aquela oscilada ali, ela pesou demais. Mas um bom ano, certamente, porque ele consegue fazer algo que é ficar entre os 10, que quase ninguém no Nordeste consegue. O Bahia não consegue desde 2001, nunca conseguiu nos pontos corridos, para dar um exemplo da primeira divisão. E o Vitória, que também jogará a primeira divisão, só ficou 2 vezes, um quinto e um décimo. Aí ele consegue isso, consegue a vaga na Sul-Americana com tranquilidade para jogar no que vem, uma fase de grupos, uma Sul-Americana boa de jogar. Conquistou o título estadual, que nessa dividida para o Fortaleza esse ano era mais importante ganhar o estadual do que a Copa do Nordeste, beleza. Eu concordo com tudo. A única coisa que está ali, mas eu ia falar tem 2 Copas do Nordeste, viu, Fred? É justamente isso, tá? A Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Faltou mudar só o nome, na verdade, é Libertadores. Inclusive, eu só discordo um pouquinho do verde na Copa do Nordeste ali, porque não pode ser bom no momento que o time foi eliminado pelo Fortaleza. O Fortaleza sendo o time da primeira divisão, o Fortaleza foi eliminado pelo Ceará, sendo o Fortaleza o time da primeira divisão e o Ceará o time da segunda divisão. E, sim, a campanha, eu pelo menos acho que não dá para ser verde, não. É um amarelo ali. Fortaleza, inclusive, era apontado como o maior favorito, junto com o Bahia ali. Claro, então, e vai ser de novo ano que vem. E vai ser de novo ano que vem. Pronto, mas o verde já mudou a cor. Agora eu concordo. Verde. Então é isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Pedro, se o Bahia tivesse sido campeão baiano, vice-campeão da Sul-Americana, tivesse caído na 3ª fase da Libertadores, tivesse sido semifinalista da Copa do Nordeste, 8ª de final da Copa do Brasil, na segunda fase, e 10º da Série A, era excelente? Rapaz, é muito difícil responder assim na lata, porque depende muito do contexto, né? Se tu vai para a final da Copa Sul-Americana, pega o River Plate, leva de perto de 2-0, pô. Tudo igual Fortaleza. Então a dor não tem como dizer que a dor é administrável, não. A dor, porra, a repete foi muito grande ali. Ok. Exatamente. Tem essa mas questão da dor. Esse que eu quero perguntar. Vai ficar didático. O Fred, mas sabe o que é também? O 10º da Série A hoje pro Fortaleza já virou uma coisa, já é o 3º. É justamente essa a pergunta. O Bahia já ia ser uma coisa a mais. Como o Cássio questionou um pormenor ali, o dor, não sei o quê, não é isso que eu tô falando. Eu quero saber o seguinte. Esse ano aí é excelente para qualquer clube do Nordeste. Esse ano aí é excelente para qualquer clube do futebol do Nordeste. Tá? Só não é para o Fortaleza, porque o Fortaleza transformou ficar em 10º na Série A numa rotina. Não, Fred, Fortaleza, eu acho que ali não é essa, não.
ser semifinal da Copa do Nordeste, mesmo perdendo para o rival, não é bom, tá? Então, Pedro, você acha que o Bahia, que é o time da Série A, o time hoje o único com potencial de tentar alguma coisa parecida, seria excelente para o Bahia ou seria apenas bom para o Bahia? Eu acho que nesse contexto de 2023 seria excelente, por ser um primeiro ano de projeto e tal, seria excelente. Agora, é claro que tem a questão que o Cássio trouxe, mas eu sei que você que não quis colocar isso na conta, né, que seria a dor de uma derrota, enfim. Mas, em números gerais, de forma geral, seria um ano excelente com uma perspectiva de melhoria enorme para os próximos anos, né? Então, eu acho que essa perspectiva é que transformaria o ano em excelente. No caso do Fortaleza, não tem, tipo, o 2024, o 2023, ele não é o ano que define a perspectiva do Fortaleza para 2024. A perspectiva do Fortaleza 2024 é excelente por conta de 2023, 2022, 2021, não especificamente 2023, né? E aí, eu acho que... Eu concordo com o que você falou, Fred. Tipo, para o Fortaleza, o ponto de vista é diferente, né? Mas o Fortaleza, o ponto... Eu vou só fazer uma pequena provocação disso aí. Tanto que o Fred perguntou, mas junto a partir da resposta de Pedro concordou. É bom e excelente para quem? Para o presidente do Fortaleza, para o dono do Bahia, ou para o torcedor? Porque para o torcedor, o cara achar que foi um excelente ano, ter perdido uma oportunidade desse tamanho de ser campeão da Copa Sul-Americana é foda. Para uma gestão, o trabalho é bom. Veja só, é óbvio que o trabalho seja excelente, mas a gente está avaliando o quê? Inclusive, a gente nem debateu isso. É excelente para quem? Porque, assim, excelente foi para o Ceará, mesmo, que viu o Fortaleza perder. Como é que pode ser excelente? Eu acho que é um ano. Como é que pode ser excelente um ano onde você perdeu a maior oportunidade da história? Aquilo ali é um detalhe, mas o detalhe faz a história. Então, assim, aquilo evitou de ser excelente. O ano é óbvio que é bom para qualquer um. Só para deixar claro, para o Fortaleza eu acho que foi bom. Qualquer outro, o que eu estou dizendo é o seguinte: qualquer outro clube do Nordeste. Eu entendi a pergunta, mas qualquer outro clube do Nordeste teria ficado puto demais. Eu estaria agora dizendo assim, meu irmão, que ano da porra. O peso da derrota é muito grande. É muito grande. É muito grande. É colossal, meu irmão. Enfim, é realmente a opinião. Você acha que é menor? Eu não sei se eu estou maximizando ou você está minimizando, mas enfim, são opiniões diferentes. Mas assim, eu acho que um vice daquela... Repito, se fosse River Plate e Fortaleza, o jogo foi 2-0 pro River Plate, segue o jogo, meu irmão. Aí já, da forma como foi, você tem o pênalti para ser campeão, você perde o pênalti para ser campeão e o ano ainda é excelente, porra, não consigo achar, independentemente do time. Eu acho que depende muito de cada projeto, né? Assim, o Fortaleza, como a gente citou, o sarrafo aumentou, a exigência, o elenco que o Fortaleza montou esse ano não era um elenco para ficar 10 jogos sem ganhar. E esse período de 10 jogos sem ganhar, deu para ver, na minha bolha, né, de torcedores do Fortaleza, que já tinha muita gente, não tem que dispensar fulano, assim, foram vários jogadores criticados nesse período, Galhardo, Pedro Augusto, Marinho, até o Machuca e tal. Então, quando vem uma fase ruim, o torcedor quer mandar todo mundo embora, ninguém presta, manda treinador e não sei o quê. Isso já aconteceu até com o Vojvoda ano passado, quando o time estava lá na lanterna do campeonato. Agora, quando você olha o geral mesmo, o Fortaleza cumpriu tudo aquilo que acabou, de uma certa forma, conseguindo, porque até mesmo na Copa do Nordeste, quando cai para o Ceará, sempre o fator clássico, né? Que é a mesma coisa, vamos lá, a Copa do Brasil que tem amarelo aí, cai para o Palmeiras. É amarelo cair para o Palmeiras? Mas é oitavas. Oitavas vai ter... eu sei. Mas o que eu estou dizendo assim, é o contexto do adversário, muitas vezes. Então, assim, o Fortaleza, para chegar na final da Sul-Americana, teve até adversários acessíveis. Cai o América Mineiro, cai o Corinthians e não no caso, o Estudiantes, que era um adversário que eu considerava até mais difícil. Mas tudo isso eu acho que foi na base do bom mesmo, entendeu? A excelência, que aí é isso que ele está dizendo, né? Excelente. O Fortaleza conseguiu fazer algo muito além, para mim, foi a Sul-Americana. E é a Sul-Americana, que é o algo além, que é uma dor que o torcedor vai carregar por muito tempo. Né? Como eu falei, até ganhar um título internacional. Se ganhar no próximo ano na Sul-Americana, beleza. Mas o cara vai lembrar desse jogo por muito tempo. Aliás, vai estar gravado na história.
esse título da maneira que o Fortaleza perdeu vai estar lembrado. Então, eu vejo como, assim, o estadual, o Fortaleza, era o clube da Série A, né, comparado ao Ceará. Na Libertadores, pegou o Cerro Porteño. O Cerro Porteño foi um time muito mais catimbeiro e o Fortaleza acabou caindo dessa maneira. Na Série A, teve jogos inexplicáveis que o Fortaleza acabou perdendo. Na média, estou falando de atuação, certo? De atuação na Série A. Eu já vi o Fortaleza do ano passado, naquela arrancada, jogar jogos bem melhores do que o desse ano. Então, assim, no geral, eu acho que fica como bom mesmo, entendeu? A excelência... Aí, por exemplo, o Vitória, próximo ano, disputa... Ano passado, para mim, foi excelente do Fortaleza. Exato. Claro que tem um contexto ali grave, né? A gente não fez o programa, mas para mim foi excelente. Mas fazer estadual, Copa do Nordeste, vaga na Libertadores, que aí, exatamente. Porque aí você, assim, é porque o contexto também do que acontece, né? Porque a largada foi péssima, horrorosa do Fortaleza. Só que fazer 40 pontos no retorno do ano passado... Excelente, porra. Ninguém, assim, é difícil imaginar alguém fazer um negócio desse, entendeu? E o Fortaleza o ano que foi quarto lugar do Brasileiro é excelente. Esse é bom porque os outros dois foram excelentes. Ô Fred, o problema é que a final da Sul-Americana, ela dificulta a tua tese. Por incrível que pareça, se fosse uma semifinal aí, a sua tese seria mais válida. Sobre comparar com outros. Outro jogo teria sido 3x0 LDU. Exatamente. Outro jogo teria sido 3x0 LDU. Eu concordo. A dor. 21 e 22 termina com o objetivo sendo alcançado. 22 termina com o quarto lugar na fase de grupos. O 22 termina com a vaga na Libertadores. No último lance, ainda está indo com o gol anulado do América Mineiro no outro jogo. Esse ano termina com... Assim, o campeonato continua, mas assim, termina o ponto alto dele. Foi uma frustração. 21 e 22, o ponto alto não é uma frustração. É uma conquista. Eu já, inclusive, tá? Até para que a gente siga, já está muito claro que o pior jogo é a derrota na final da Sul-Americana. Eu não vou nem abrir o debate aqui, porque esse pior jogo não é a pior atuação, tá? Obviamente é o jogo... É isso aí que eu... Até para explicar, né? Porque aí também foi o jogo que mais... O mais traumático, né? Que mais deixa... O jogo mais negativo do ano. Essa seria a melhor definição. Pronto. É o jogo mais negativo do ano. O jogo mais negativo do ano do Fortaleza foi perdendo os pênaltis para ele. Só para explicar para a audiência e vários torcedores do Fortaleza lembraram de outras partidas que o Fortaleza jogou mal, a derrota para o Mérida, né, o time da Venezuela, horroroso, que apanhou de todo mundo, e o Fortaleza acaba perdendo esse jogo. Mas, e aí, claro, a gente até teve que fazer algumas alterações pelo que o Márcio Renato acabou mandando. E eu tinha conversado também com ele, tipo, cara, vocês daqui a pouco vão saber, vai ter no próximo slide, de algumas coisas que ele pensou, e ele olhou muito a questão do desempenho do time em campo, a partida que o Fortaleza fez naquele dia especificamente, só que a gente teve que colocar alguns jogos que tem um fator, como o Fred acabou de citar, o peso do jogo, o que é que causou a derrota do jogo, como isso impactou no torcedor. Então, certamente, o jogo contra o ABC... foi um jogo horroroso do Fortaleza. Horroroso, assim. Acho que uma das piores atuações do Fortaleza no ano, assim. O Fortaleza não fez nada. E o ABC, assim, passeou em cima do Fortaleza. E aí, obviamente, esse jogo, ele não vai estar lembrado na história. Não vai estar lembrado em 2023, assim. O jogo mais, assim, inadmissível. Teve o jogo contra o Bragantino, o jogo contra o Cuiabá. O Fortaleza jogou mal essas partidas. Mas o jogo, assim, o pior jogo para o torcedor que ele vai sair em 2023 obviamente, o do LDU. Não tem o que a gente nem pensar. É o jogo mais marcante mesmo. Vai estar marcado na história. Como o jogo mais dos mais dolorosos da história do Fortaleza. É isso, tá? E o melhor jogo? As opções que a gente tem são América 1, Fortaleza 3, Ceará 2, Fortaleza 2, e eu já deixo o meu voto. Para mim, o maior jogo, o melhor jogo, o momento mais positivo do Fortaleza na temporada é a semifinal. Porra, engoliu o Corinthians, meu irmão. Que leva ele à final da Sul-Americana. Né? É um voto relativamente fácil. Finalmente concordamos, Fred. Isso aí é desempenho e contexto, né? Do peso. Desempenho e contexto. Isso é tudo. Porque aí é onde entra essa questão do... Eu vi muita gente citando aqui o jogo do pentacampeonato. Para o torcedor foi muito significativo esse pentacampeonato, né? Tudo o que envolve a rivalidade aqui entre Ceará e Fortaleza. E foi um jogo onde... É muito importante lembrar também dessa final do estadual. O Ceará já tinha vencido 3 clássicos. O Fortaleza ganha
o primeiro jogo da final. Podia perder podia empatar o jogo que seria campeão, como acabou empatando. Só que ele toma 2-0 no início da partida, assim. O pentacampeonato estava escapando das mãos do Fortaleza, no contexto onde o Ceará, ali com o Mourinho, conseguia sobressair em cima do Fortaleza. Aí diminui o placar no final do primeiro tempo e depois o Caleb, no final da partida, acaba fazendo gol de empate. É um jogo muito memorável para o torcedor. É bom lembrar. Tal como a gente falou agora da LDU, esse jogo, Ceará 2, Fortaleza 2, vai ser muito lembrado pelo torcedor por conta do contexto do pentacampeonato. O jogo do América também, onde, claro, o América estava muito mal, mas foi uma atuação de Fortaleza, jogou demais. Muita gente citou também um jogo contra o Fluminense, mas aí o Márcio Renato até lembrou que foi o Fluminense, que não estava totalmente com os titulares, mas foi... total, Em termos de atuação, para mim o jogo do Fluminense é a maior atuação do Fortaleza nessa temporada. Foi um Meu amigo massacre. Fred tem sempre razão. Meu amigo Fred tem sempre razão. Eu queria levantar uma rápida aqui, que para mim, Fortaleza 2, Corinthians 0, é o grande jogo dessa nova era do Fortaleza. Eu acho que é a consagração. É o jogo onde, de novo, né? O Brasil todo parou para ver uma semifinal de Copa Sul-Americana, e eu acho que o Brasil olhou e fez, porra, esse aí é o novo Fortaleza. Esse é um ponto importante. Dos grandes jogos do Fortaleza, esse foi o jogo de TV aberta, né? Por exemplo, a classificação da Libertadores, aquele jogo era TV fechada e tal. Esse jogo realmente, naquele momento, era o jogo que o Brasil estava assistindo. O pessoal do chat lembrou um jogo bem importante também, que é ganhar do São Lourenço dentro de Buenos Aires, né? Esse eu acho que seria para colocar ele no pódio, mas não é maior do que esse. Foi a primeira vitória do Fortaleza na Argentina. Um jogo muito duro para o Fortaleza. Assim, o Fortaleza, ali, 4 ataques, fez 3 gols, eu acho, mais ou menos assim. Pouco atacou, mas foi muito eficiente. Eu acho que vale no lugar do América, tá? Pode ser também. Mas é porque era um jogo de primeira fase, entendeu? Assim, mas aí tem um contexto. Ganhar do São Lourenço na Argentina, sendo a primeira vez que ganha. O São Lourenço estava muito bem. Eu acho que a gente pode fazer essa. Mas é porque na prática. Pros danar da história. Vai perder, né? Você pode colocar qualquer jogo ali no lugar do América que assim vai perder. É só para compor o pódio. Danar da história. Mas, e aí só queria falar rapidinho desse jogo, ainda mais, porque ainda é mais representativo, e para mim tem que receber o selo também, né, obviamente, do melhor do Nordeste, né, que vai estar concorrendo, por todo esse contexto, né, que era um jogo que aí, a última vez que eu lembro, assim, do clube nordestino, com todo mundo olhando para esse clube nordestino, foi realmente a final da Copa do Brasil. Teve o contexto, claro, da final, mas nesse jogo do Corinthians, e deu para ver, e assim, o jogo foi no Castelão. O contexto do Fortaleza, a cidade naquele momento, com exceção da torcida do Ceará, era realmente respirando essa semifinal. Então foi um jogo muito memorável, com toda a festa que a torcida do Fortaleza costuma fazer. E, né, assim, mesmo o Corinthians muito mal, tem esse significado, né? De você mostrar, hoje eu sou melhor do que o Corinthians. Hoje eu consigo ser melhor e chegar numa final de Sul-Americana. E não é nada demais. Nacionalmente, muita gente olhou. É isso mesmo, o Corinthians não é melhor do que o Fortaleza merece chegar nessa final. Então, para mim, esse jogo é muito simbólico para representar como o melhor da temporada. Ô, Fred, eu sugiro os dois, vou colocar do Nordeste, o outro também, o da derrota. Não, a gente vai, porque na verdade já está pronto hoje. Hoje eu já meio que antecipei. Então, nem tô colocando. O mapinha era para eu lembrar, tá? O mapinha era para que eu mesmo lembrasse para fazer. Hoje já está feito, né? Só não está feito um que eu estou fazendo aqui. Ou seja, a gente não está votando aqui, mas já tá tudo decidido, né, Fred? Não, manipulado aí. Acaba de descobrir, ó. Por exemplo, o maior acerto não está pronto. Mas o melhor jogador, eu coloquei Caio Alexandre lá. Se não for, vocês me avisem. Porque eu já coloquei Caio Alexandre. Já é Caio. Tá certo. Caio, aliás, eu acho que até apareceu hoje em matérias quais os jogadores principais, né, da Série A, e ele foi o único do Fortaleza a ser citado. Viveu grande fase, até especulação, né, de seleção brasileira. A reta final dele foi realmente muito abaixo, mas é um volante impressionante. Não à toa, o Palmeiras deve adquiri-lo aí, né? O Fortaleza deve acabar negociando com o Palmeiras, apesar de ainda esperar. Mas o Lucero também foi uma grande temporada. Logo no primeiro ano dele, 24 gols, não é pouca coisa.
né? A temporada dele até melhor do que a do ano passado, né? No futebol chileno, que ele tinha sido eleito o melhor jogador do Chile. Então foi uma ótima aquisição do Fortaleza no mercado, o Lucero. E o Tinga também, né? Teve seu mérito. O Tite estava listado aí, eu fiz o MR tirar o Tite para colocar o Lucero, porque ele não tinha colocado o Lucero, que eu achava absurdo, né? Mas o Tite também fez uma temporada muito boa, não se esperava tanto dele. A temporada passada foi muito ruim. Mas o Caio é indiscutível. Indiscutível, assim, o melhor jogador de longe do Fortaleza. Eu discordaria de você e Márcio na questão de Tinga. Tem um simbolismo aí, tem mas eu não acho que Tinga esteja mantendo o melhor nível, não. Tá? Para mim, o sucesso do Fortaleza é Vojvoda e Tinga. No dia que os dois sair, Fortaleza se acaba. Não, Vojvoda é foda. O pior jogador, Thiago Minhoca. Nenhum deles, por exemplo, para vocês que acham que eu já escolhi, nenhum deles está na lista dos piores, porque se o Santa Cruz é café com leite, o Fortaleza é o oposto, né? Então... esses três fariam do Santa Cruz um time candidatíssimo no Pernambucano de 2024. Thiago Minhoca. Tobias, cara, Benevenuto. Olha, o que teve de possibilidade para a gente colocar o Pedro Augusto aí no pior jogador, mas aí cedo. Porque assim, vilão, né? É o vilão, vamos lá, é o grande vilão. Vamos lá, é o grande vilão da temporada. É o vilão do Nordeste na temporada. Porque assim, mas não é o pior jogador. O pior jogador não é o pior jogador, certo? Deixando muito claro isso. Ele foi o jogador mais danoso do Nordeste, se você olha na perspectiva de atrapalhar uma equipe nessa temporada, né? Mas, assim, a gente tem que olhar os jogadores que foram mal mesmo, assim. Jogadores que atrapalharam em várias partidas, que foram muito mal. Então, o Tobias Figueiredo foi uma aquisição que deu muito errado, muito errado. 2 gols contras, assim, absurdo que o Tobias Figueiredo fez. Um jogador que, com várias qualidades técnicas, assim, bem abaixo. O Zanocelo, que chegou com uma pompa muito grande, assim, de expectativa, e foi uma grande decepção também, né? Assim, se imaginava que, né, por jogar no Santos, jogou seleção de base, pudesse ali ganhar o espaço, e foi muito abaixo, muito abaixo. E o Benevenuto, que desde o ano passado não vem bem, e assim, olha, perceba, o Fortaleza tem 2 zagueiros aí nesse pior jogador, e teve momentos que o Brits nessa reta final foi muito mal, muito mal. Para mim, eu fico com o Tobias Figueiredo, porque foi uma contratação que deu muito errado, para mim representa aquilo que foi pior do Fortaleza, que foi o sistema defensivo. Então, para mim, assim, o Tobias Figueiredo foi muito mal nos jogos que ele foi acionado. Talvez o jogo do Grêmio é que ele conseguiu se sair razoavelmente ali. Os outros jogos que ele jogou, não dá nem para entender porque que ele tinha mais espaço, por exemplo, do que o Bernardo Chapo, né, que veio do Ituano e não ganhou um minuto sequer com o Vojvoda. Mas escolhas do treinador que certamente sabe mais qual é o pior jogador. Ô, Mioca, a gente já introduziu o assunto, Pedro Augusto, e eu estava esperando, quando veio a lista do maior erro do Nordeste, eu estava esperando o erro de Pedro Augusto. Tipo, cobrar o pênalti errado. Talvez não tenha lembrado. De uma certa forma. Eu gostei muito da forma. Exatamente. Eu gostei muito da forma com que você e Márcio trataram o tema. Porque, de fato, a escolha do jogador na ação do pênalti contra a LDU foi absurda. Porque Silvio Romero, que já tinha perdido pênalti no ano, foi lá bater. Né? E o próprio Pedro Augusto sobrou para ele a bomba da decisão. Né? Então, eu gostei. Não sei se todos vão concordar, a gente pode mexer. Tá? Se vocês acham que o fato de Pedro Augusto errar o pênalti, o tiro livre, o pênalti, é o maior erro, a gente mexe. Mas eu gostei da forma com que Minhoca e Márcio Renato, eles agruparam. O homem aí, ó. Já tá no chat aí. Forçaram um pouco aí para poder botar 3, não foi? Porque tem uns aí que... Porra, no Náutico eles estavam uns 20. Fortaleza eu já acho que... Eu continuo achando que a categoria no final devia ser toda do esporte, para você ter ideia. Seria muito mais... Essa falta de maturidade aí, porra...
É porque isso foi um problema, Atos, muitas vezes no Fortaleza durante o jogo, assim, de não entender. O Fortaleza, principalmente nessa reta final, nos 10 jogos, né? Assim, era impressionante, assim. Abriu o placar contra o Botafogo, não jogou nada naquele jogo, nada. E o Botafogo conseguiu um empate 2 vezes. Assim, impressionante. Contra o Palmeiras, um jogador a mais, o Fortaleza conseguiu levar o empate com um jogador a mais, levar 2 gols, assim, conseguiu fazer o 2-1 e ainda tomou. Contra o Bragantino, tinha 2 jogadores a mais e quase deixou escapar a vitória, assim. Então, essa falta de maturidade dos atletas em campo deu para ver. Por exemplo, quando o Fortaleza cai para o Cerro Porteño, na terceira fase da Libertadores, ali deu para ver claramente que o Cerro Porteño era um time mais cascudo, era tipo vivido de Libertadores, a gente sabe disso. Não à toa, o Fortaleza deu um trevo ali, o pênalti perdido, os gols perdidos e tal. Então deu para ver claramente que o Fortaleza não tinha a maturidade necessária, mesmo tendo jogadores experientes, não conseguiu ser o time ir além, assim, né? A saber entender o contexto de jogar certas partidas. Fortaleza até foi muito bem displicente quanto a isso. A janela de reforço do segundo, eu acho que aí, eu vi o que o Márcio colocou, isso eu senti que foi realmente um sentimento negativo da torcida, a segunda janela. E é muito importante destacar isso, que eu falei isso aqui da outra vez. A janela de 2022, que foi muito, muito acertada, ela não pode ser um fantasma para o Fortaleza daqui para frente. Não é porque deu certo em 2022 várias contratações que agora todo ano tem que ser a de 2022, assim, porque senão aí, né, não é uma equação tão simples, porque 2022 é um contexto diferente. Total. Quando você está na zona de rebaixamento, ganhar por 1-0 jogando feio, todo mundo está vibrando, meu amigo. Todo mundo está achando lindo. Agora, quando você está ali na sexta colocação e o time que já estava formado, a segunda janela, ela não causa nenhum impacto efetivo para chegar. O Marinho, ele chega, ele até consegue jogar muito bem, é importantíssimo o Marinho para aquele jogo do Libertad, a classificação, mas eu acho que o maior erro realmente acaba sendo essa escolha e aí é bom lembrar, eu acabei de citar o jogo do Libertad, ele fez isso no jogo do Libertad, ele sacou jogadores que seriam cobradores de pênaltis para ganhar o jogo no tempo normal e deu certo. O Marinho fez o gol da classificação nas oitavas. Eu acho que foi um erro do Vojvoda não perceber dessa possibilidade, tirando principalmente o seu melhor batedor, o Lucero, né, que poderia estar desgastado e tal, mas assim, o Fortaleza já tinha perdido pênaltis demais durante a temporada para abrir mão de alguns jogadores importantes para uma disputa de pênaltis. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? A gente vai, então, que essa escolha é óbvia, não vou nem abrir muito para o debate. Mas a gente vai dessa forma, a gente não vai nas costas de Pedro Augusto, não, né? A gente vai na escolha dos bastidores, que eu acho que foi muito bem amarrado. Concordam? Na minha avaliação é exatamente isso. Pedro Augusto acaba aparecendo como uma consequência do caso. Né? Mais um aí, né? Estamos tirando do menino a responsabilidade aí. Não, ele pode vai aparecer carregar até no final, inteira, tá? Mas pode aparecer no final. Esse erro ele vai estar presente na votação. Último ponto que a gente analisa antes de abrir o programa oficial dos melhores e piores do Nordeste na temporada. Qual o maior acerto de um clube que acerta muito? Tá? O elenco mais robusto já desde o começo do ano. A estabilidade de Vojvoda, que para mim aí eu vou até dizer que Vojvoda merece todos os prêmios, mas a estabilidade dele nem é um acerto, era uma obrigação esse ano. E priorizar a Sul-Americana. Não, hein, Fred? Elenco. Como? O assédio em Vojvoda deve ser algo descomunal. Não, né? vai ser grande agora. Todo ano é. Não tem grandes O acerto de Vojvoda é enorme. pretendente. Mas o contrato dele já estava assinado, já está 2 anos, assim, mas assim, o elenco robusto, já na largada do ano, é foda. Há quanto tempo a gente brincar? Só o time reserva É foda. estaria no G4 da segunda divisão. Eu acabei de falar, até brincando, mas tinha um fundo de verdade. Esses 3 jogadores fariam do Santa Cruz um time bem competitivo. O Santa pode até montar um time competitivo, mas certamente com esses 3 seria mais. No Pernambucano do ano que vem. E a gente está colocando 3, seriam 3 dos piores do Fortaleza na temporada. Mas que seria um bom reforço para a temporada seguinte para outras equipes. Assim, o elenco do Fortaleza realmente é robusto. Assim, para mim é o maior acerto de ter
de conseguir. Não é 1 a 11. Você consegue trocar. Geralmente, tanto o Rogério Ceni quanto o trocam bastante, né? Assim, consegue colocar, na maioria das vezes, manter um bom nível de qualidade técnica ainda. Minhoca, vai na elenco mais robusto, vai na priorizar Sul-Americana. Eu vou seguir nessa que o Cássio mencionou, mas eu só queria deixar pontuar essa questão dessa prioridade, né, para a Sul-Americana investir em logística. Isso aí foi um dos pontos, aliás, que fez com que o Vojvoda... Eu gosto desse voto. Até fazer um contrato de 2 anos, né? Fortaleza priorizou, decidiu certas escolhas, e naquele momento ali, quando teve a final da Sul-Americana, o Fortaleza fez numa sequência, acho que de 7 partidas ou 6 partidas, 5 ou 6 jogos, assim, algo... Foi para enfrentar o Vasco, para depois enfrentar o Bahia em Salvador, aí depois viajou para o Uruguai, voltou, enfrentou o Atlético Mineiro fora, enfrentou o Cuiabá fora, só teve o Flamengo nesse meio aí, dentro de casa, então, assim, ficou pesado. E não à toa, a gente está falando da equipe que mais viajou no Brasil, entendeu? Assim, e que viajou no Brasil, e ainda juntando a questão, que não tem como mudar, né? Nunca vai deixar de ser daqui, mas isso pesa, né? Queira ou não, essa questão da logística pesou, e até certos momentos, mesmo quando o Fortaleza, quando a gente lembra, né? Esse jogo do Grêmio, vocês lembram, né? Onde o Fortaleza estava priorizando Sul-Americana e o time reserva quase, assim, até jogou melhor do que o Grêmio, claramente, né? E eu acho que realmente o elenco mais robusto foi um grande acerto do Fortaleza. Algumas contratações sofreram ali em algum momento, alguns jogadores importantes oscilaram, mas é normal. E é normal de uma equipe que está entregando muito. Porque quando começa a entregar muito, o que é que geralmente acontece, né? Todo mundo tem que estar jogando sempre o fino da bola. E uma equipe... até o Palmeiras tem seus momentos de instabilidade. Então o Fortaleza também passaria. Perfeito, tá?